vendo, elas atacam as outras, elas ferem as outras, elas sempre têm uma palavra de ferimento, de machucar as outras pessoas. E às vezes se a gente estiver vazio, se a gente não estiver ali cheio de Deus, a gente vai reagir à altura, ao natural. O que nos faz não gritar, o que nos faz não falar palavras ofensivas, o que não nos faz bater literalmente em alguém agressivo e reagir à altura, é o Espírito Santo. É o conhecer a palavra de Deus, é estar próximo de Deus. Quanto mais próximo estamos de Deus, mais parecido nos tornamos com Ele. E quanto mais longe de Deus, mais parecido com inimigos de Deus nos tornamos. Satanás, ele foi rejeitado por Deus, ele foi expulso por Deus, porque deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração. E é o que ele faz com o ser humano. Ele tenta colocar ganância, orgulho, soberba, sentimentos que vão nos afastar de Deus, como ele foi afastado. Tudo aquilo que ele fez, ele quer que nós venhamos fazer para pecar contra Deus, para que nós sejamos rejeitados também. Esse é o plano do mundo. Nos afastar do Pai, nos afastar da verdade, nos afastar do caminho, nos afastar da luz. Vai ter muitas pessoas que vão falhar, vai ter muitas pessoas que vão errar, vai ter muitas pessoas que vão passar por nós e vão nos machucar, vão nos magoar. A diferença vai estar, o nosso coração está cheio ou está vazio. Porque se ele estiver cheio, não vai ter espaço para que isso que fizerem ou falarem contra nós entre. E se não entrar no nosso coração, não vai nos modificar, não vai nos ferir, não vai nos parar. Amém? Deus, nosso Senhor, Ele quer nos fazer cheio. Jesus, Ele veio na terra para nos mostrar que nós somos capazes de viver o melhor nessa terra. Que nós somos capazes de viver nessa terra sem se deixar levar pelas afrontas, sem se deixar levar por aquilo que muitas pessoas, e às vezes até pessoas que se dizem crentes. Difícil, né, de falar isso, não tá? Mas tem muitas pessoas, às vezes, não estou falando igreja, Peniel, Caraguatatuba, Periquim, estou falando do geral, no mundo. Tem pessoas que falam que são crentes, que são cristãos, mas na verdade são religiosos. Na verdade, vem à casa de Deus cumprir um ritual. Vem à casa de Deus para dizer, eu vim e pronto, fiz a minha parte. Mas não conhece Jesus. Não conhece a palavra. Porque aquele que conhece a palavra, vive a palavra. Aquele que entende quem é Jesus, imita Jesus. Imita, tem prazer em viver como ele viveu. O tema que eu coloquei aqui é: não ouça a multidão, não ouça as vozes que virão. Observe Jesus e imite Jesus. A nossa referência para viver, para ser um cristão verdadeiro é Jesus. Paulo ele fala, né, para as pessoas, seus discípulos, para imitar a ele, porque ele estava imitando a Deus, imitando a Jesus. Será que nós podemos falar isso? Será que eu e você podemos chegar para alguém e falar assim: olhe para mim, olhe para a minha vida, eu estou compartilhando com vocês algo que eu estou refletindo também. Será que eu posso dizer para alguém: olhe para a minha vida? Queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Será que eu posso ser referência de Cristo verdadeiramente? Dizer: pode me seguir porque eu sigo Jesus, pode me imitar porque eu imito Jesus, pode comigo porque eu sei o caminho que eu estou indo, e o caminho que eu estou indo é um caminho de paz, é o caminho da verdade, é o caminho que leva aos céus. Ele estava no monte orando. Ele foi ao templo, e ele chegando ao templo, no lugar no qual ele deveria estar alimentando as palavras, as pessoas, no lugar no qual ele deveria estar ali encorajando as pessoas, mostrando a verdade, a luz da palavra, chega aqueles para atrapalhar. E gente, eu já tinha ministrado essa palavra, não sei se eu já ministrei aqui, mas eu já tinha ministrado essa palavra, e foi de uma outra visão que Deus me deu nessa palavra, mas
eu não tinha observado que eles levaram essa mulher para dentro da igreja. Eles arrastaram essa mulher, eu imagino na minha mente, ele arrastando essa mulher, a humilhação de ser levada da onde ela estava, porque diz ali que ela foi pega, né? Ela foi pega, quer dizer, foi um flagrante, né? Ali até do lugar onde ela estava, do seu erro, da sua humilhação, pegaram aquela mulher e levaram ela até a igreja, o templo, até a igreja, onde estava Jesus, porque Jesus estava dentro do templo. Ele estava ensinando, então, diz a palavra que eles levaram diante de Jesus. Você vai ler, não diz que Jesus saiu dali e chamaram ele lá fora. Não diz isso. Diz que levaram ali. Então, imagine a bagunça, a desordem, o que deve ter acontecido. As pessoas pararem tudo o que estavam fazendo. Às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, uma criança começa a correr, a gente se distrai. Imagine. Você consegue imaginar? Entrar um monte de pessoas aqui arrastando uma mulher, de repente toda rasgada, toda suja, e chamando, Jesus, Jesus, olha aqui, ó, vem ver. Porque eu imagino que da forma que eles entraram, não foi devagarzinho, colocou ela no cantinho e chamou. Eu imagino que eles entraram para atrapalhar mesmo. Porque a intenção deles não era somente envergonhar e humilhar o pecado e expor o pecado daquela mulher. A intenção deles era além daquilo. A intenção deles era frustrar, envergonhar e testar Jesus. Essa era a intenção daqueles homens. Testar Jesus. Ele se diz ser o Filho de Deus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra para todos que tem autoridade. Assim nós escutamos que a multidão diz que quando ele fala com autoridade. Vamos ver se ele vai contra a palavra. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Porque ele defende os pecadores. Ele senta na mesa dos pecadores. Ele está junto das pessoas que, aos olhos daqueles homens, não deveriam estar na casa de Deus. Esse era os pensamentos desses homens. Então, eles foram ali naquele lugar, preparando uma armadilha. O inferno, ele prepara armadilhas para nós, assim como preparou para Jesus. O nosso papel, como filhos de Deus, filhas de Deus, é estar nos pés da cruz. Se a gente não buscar, estar orando, estar lendo a palavra, estar conectado, ligado nos céus, o inimigo vai passar com tudo em cima da gente. Irmãos, cada ano que entra, o inferno está alvoroçado. Cada dia que passa, o inimigo está mais raivoso. Já viu um cão feroz? Descontrolado? Espumando? Querendo destruir aqueles que são da luz? Esse é o nosso inimigo. Ele está revoltado, porque ele sabe que está chegando a hora dele. Ele sabe que está chegando o momento dele se calar, o momento dele se humilhar e dele voltar à prisão eterna onde ele tem que ficar. E ele não quer que nós permanecemos firmes em Cristo. Ele quer destruir a igreja. Ele não quer fechar as portas da igreja, literalmente. Ele quer destruir eu e você. Nós somos a igreja. Ele quer destruir casamentos. Ele quer destruir os nossos filhos. Ele quer nos afastar do caminho. Por isso ele planeja, ele faz armadilhas. E são sutis. Não são tão escandalosas como essas. Ele tem mudado as suas estratégias. As estratégias dele é sutis, ele vai entrando devagarzinho. Existe muita casa de cristãos que Satanás está tomando conta. Existe muita casa de pessoas que se dizem cristão, que ele está fazendo a maior bagunça. Que essa casa não seja sua. Porque se a gente não guardar a nossa vida, não guardar a nossa casa, não guardar a nossa família, aqueles que têm filhos, guardar os seus filhos debaixo de oração, o inferno vai tomar conta. Eu tenho vivido cada coisa esses últimos dias.
Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Todos os dias eu tenho vivido uma coisa. Um exemplo hoje, há poucas horas, fui pegar minha filha na escola. Ela chegou em casa e a Radassa, graças a Deus, ela conta tudo para mim. Ela chegou da escola e ela falou para mim que ela estava brincando. Eu pergunto tudo. Filha, o que você fez? Para onde você foi? O que você comeu? Onde? Você brincou na salinha? Você brincou no pátio? Porque ela chega empolgada, ela não fala com detalhe. Então, eu vou estimulando ela a lembrar como é que foi o dia dela na escola. E ela começou a falar para mim que ela estava brincando no parquinho, né? A gente imagina brincando no parquinho, vai escorregar, né? Vai brincar ali, correr. Um parquinho. É o que tem lá, aqueles brinquedos de plástico, né? Não. Ela estava brincando de pega-pega do zumbi. Porque é o que estavam brincando as crianças, todas as crianças. Estavam brincando de pega-pega do zumbi. Eu deixei ela explicar, porque se eu corto, ela não fala. Então, eu deixei ela explicar, mas como que é, filha, essa brincadeira? As escolas começaram segunda-feira, né? E já tem a brincadeira do zumbi. Ah, não, mamãe, tem a mamãe zumbi e tem o papai zumbi. Assim ela me contou. A mamãe zumbi e o papai zumbi. E tem os filhos. E a mamãe zumbi e o papai zumbi pegam os filhos e tiram o sangue dos filhos. Vocês estão entendendo? É isso que está acontecendo no mundo. Uma criança de 4 anos. Brincando de mamãe zumbi, papai zumbi, que pega as crianças e quando pega as crianças, tira o sangue. Eu conversei com ela, ensinei para ela, filha, se brincarem com essa brincadeira de novo, você fala para a professora, eu posso brincar de outra coisa? Tem algum brinquedo para me brincar? Porque ela vai passar por outras coisas parecidas. Não é só na faculdade. Antigamente, nós só ouvíamos que os filhos de cristão iam para a faculdade e passavam dificuldade, né? Uma escola de uma criança de 4 anos. Eu falei para ela, filha, Deus não faz isso. Deus não se agrada disso. Porque Jesus, Ele não tira o sangue é vida, filha. Se tirar o sangue da gente, a gente morre. Jesus, Ele não tira, Jesus dá a vida. Então, você não pode brincar mais disso. A criança, tudo que ensina, ela faz. Tudo que fala para ela, está falando uma pessoa adulta. Um professor é autoridade dentro da sala de aula. Eu não estou aqui para dizer para vocês ficarem com medo, preocupados. Não, eu quero motivar vocês a orar. Amém, igreja? Motivar vocês a orar, porque é o que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo lá fora. E isso porque ela me fala. E quantos filhos da gente às vezes passam situações e eles não falam? Ele não fala, eu tenho que estimular, porque às vezes ela fala assim, mãe, não lembro. E como não lembra, filha? Você passou 5 horas na escola, como é que não lembra nada do que fez? Então Deus me deu a estratégia de ficar perguntando assim, e ela vai falando. E eu deixo ela falar tudo para depois eu ensinar. Para mim ter a possibilidade de saber realmente tudo o que está acontecendo lá na escola. E depois eu vou conversar, lógico, eu vou conversar com a diretora, porque existe uma ficha ali, né? Que você preenche, pelo menos quando é pequenininho, o que pode e o que não pode. A criança, eles respeitam, diz respeitar, né? Se você é cristão, a religião que a pessoa serve, ele diz à escola que respeita. Então, você tem direito a dizer não. E eu disse não para essas coisas. E como é que a minha filha está participando disso? Então, eu tenho autoridade para ir lá e conversar a respeito. Gente, é muito sério. Não é uma brincadeirinha boba. Não sei se vocês pensam, algum de vocês de repente já pensaram, é coisa boba. Gente, é muito detalhe. Mamãe, papai pega as crianças e tira o sangue. E ela falou assim, e vamos comer a comidinha. E tinha nós da comidinha, mãe. Panqueca de sangue, não sei o que de sangue. Gente, era muita coisa, vocês não têm noção. E sabe o que é isso? Eu tenho orado e pedido, Deus, mostra tudo para mim. Não deixa nada oculto dentro da minha casa.
nem sobre a minha filha, nem sobre o meu esposo, mostra tudo. Porque às vezes a gente passa situações que eu pergunto, Deus, por quê? Tem alguma brecha, tem alguma coisa errada aqui? O que está acontecendo? E graças a Deus que Deus ouve e mostra. Ele não deixa oculto. O inferno, ele vai sutilmente entrando dentro da nossa casa. E isso vai trabalhando na mente de uma criança. E ela vem para casa e às vezes vem agitada para casa. Não sei vocês, mas as crianças ultimamente estão muito agitadas. Eu trabalho com as crianças aqui na salinha. Vocês já repararam? Não sei, vocês que têm filhos, as crianças andam muito agitadas. Não é agitação normal. Existem coisas que não são normais. A minha filha toma, ela tem asma alérgica, ela toma medicamento. Alguns medicamentos com corticóide, alguns tipos de medicamento, mexe com o sistema nervoso, né? Altera algumas coisas de comportamento, sim. Mas a mãe e o pai conhecem os seus filhos. E sabe o que pode ser uma alteração. Como a gente toma, às vezes, algum medicamento e sente. Eu tomei um medicamento que a otorrino passou para mim. Eu tive vontade de bater a cabeça na parede. Falei, o que está acontecendo comigo? Deu um nervoso, um negócio estranho. Eu queria brigar com o pastor. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estava nervosa, não era nem TPM, passava longe aquilo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a perceber, Senhor, o que eu tenho? Sabe quando você está nervosa e você não sabe o motivo do seu nervoso? Uma inquietação, uma agitação. Aí eu orei, né? E quando a gente ora, Deus traz na nossa mente. E veio na minha mente, leia a bula do remédio. E eu fui ler a bula do medicamento e fala sobre um monte de coisa perturbada. Mexe com o psicológico, mexe com os nervos, mexe com não sei o que lá. Como é que fala a palavra? Não sei o que lá de suicídio. Tá na bula. Você sabia que tem remédio que está escrito isso? Eu tenho um remédio que se o médico passar para dar, eu não dou mais. Eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu falo depois. É melô alguma coisa. Não dou. A Radassa tinha 2 anos, a Radassa queria se jogar da cama por causa desse remédio. E eu li a bula, tinha um negócio bem pior do que esse que eu tomei. Gente, temos que pedir para Deus sabedoria. Precisamos pedir para Deus sabedoria para cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, espiritual, emocional, física. Se a gente não tiver saúde física, a gente não sai da cama, a gente não trabalha. A gente não faz as coisas que a gente precisa fazer. E Deus dá sabedoria para a gente cuidar de nós, porque a gente precisa estar bem para cuidar de alguém. Somente quem é pai e é mãe que tem que prover, que tem que fazer as coisas no seu lar. Deus dá sabedoria. Que nós viemos pedir, Senhor, e dê inteligência, me dê sabedoria, me dê habilidade para lidar comigo mesmo, para lidar com aquelas pessoas que eu convivo, para lidar com as situações que virão diante de mim. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com crise de ansiedade. Eu já tive, gente, uns anos atrás, crise de ansiedade. É horrível. É horrível, você não quer sair de casa, você tem medo de sair de casa. Você acha que alguém vai te bater, que você vai sofrer um acidente, que o ladrão vai estar na porta ali com a arma. É horrível, mas isso é o quê? Pode ser um medicamento, mas muitas vezes é espiritual. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é ataque do inferno mesmo. Mas às vezes é algum tratamento também que você está fazendo. Por isso é necessária a sabedoria para discernir. Porque às vezes a gente tem coisa que a gente leva tudo a ferro e fogo. Às vezes a gente pensa que é só espiritual. E às vezes a gente pensa que é só o natural. E às vezes é os dois. E às vezes é um só. E a gente tem que pedir para Deus. Deus mostra. E não aceitar tudo. E não dizer sim para tudo. Eu tenho passado várias situações, vários momentos de ataque na minha saúde. E às vezes vai no médico, o médico fala uma coisa, o médico fala uma coisa. Né? Eu compartilhei com uma pessoa que os médicos agora, a gente está na consulta, eles vão abrir o celular e olham no Google. Para descobrir o que você tem. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei. E não foi uma vez só não. Abre no Google para ver lá o diagnóstico, para ver qual o remédio compatível, para ver qual o CID lá que eles têm que colocar. Eles não sabem mais nada de cabeça, eles não estudam, não sei o que está acontecendo. Então, olha, a gente está na mão de quem? São as pessoas que deveriam cuidar da gente, e muitos, infelizmente, não são todos. Não são todos. Mas eu estou falando de algo que eu tenho vivido.
De novembro para cá, eu tive 4 diagnósticos de uma enfermidade que era a primeira e eu estava tomando remédio que eu não precisava estar tomando remédio e o remédio fez mal para mim. Um monte de situações. Por quê? Erro médico. As pessoas que deveriam ser mais inteligentes do mundo, os médicos que estudam tanto, pagam uma faculdade caríssima. Não estou julgando, não estou coisando, estou falando de uma situação que eu tenho vivido. Por quê? Por causa das coisas que estão acontecendo no mundo, tudo é influência. As pessoas estão cansadas, estão esgotadas. Os profissionais estão cansados, estão esgotados. Antigamente você tinha a sua profissão, você trabalhava 8 horas de trabalho e você tinha um salário digno. Hoje em dia você trabalha 12, 13, 20 horas e você não recebe uma mixaria. Então às vezes as pessoas estão cansadas, estão trabalhando muito, ganhando pouco. Tem pessoas que têm 2, 3 trabalhos porque não dão conta de sustentar a casa, porque tem que pagar aluguel, porque tem que fazer isso. E isso cansa, esgota. E pior ainda, se estiver buscando conforme a força do braço. Se não estiver buscando ali, caminhando e indo com Jesus, é pior ainda, é mais cansativo. É mais difícil ainda. Então, irmão, em todas as áreas está sendo difícil viver nessa terra. Mas se a gente estiver sozinho, é pior. Se a gente estiver longe do Espírito Santo, é pior. Se a gente estiver vazio, indo na nossa força, da nossa maneira, com a nossa razão, a gente vai se frustrar. A gente vai ser humilhado, a gente vai ser envergonhado. E o inferno vai passar com tudo para cima da gente. É o que ele quer. Essa mulher estava errada, ela estava errada. Não era certo, e não é certo ainda hoje. É errado, adultério é pecado, é pecado. A gente não pode passar a mão, dizer que está certo. O erro dela. Ela errou. Só que eles usaram do erro dela para fazer uma coisa que também era errado. Também era errado. Chegar na casa de Deus e atrapalhar aquilo que estava sendo feito naquele lugar, o ensino, por causa daquela mulher, eles poderiam ter resolvido aquilo. Tem coisas que vêm diante de você que é para você resolver. Tem coisas que acontecem na sua vida que às vezes é um aprendizado para você. Tem coisas que Deus permite que acontecem na sua vida que é para você olhar para aquilo ali e perguntar para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Me mostra. É para mim aprender, é para mim amadurecer, é para mim, é algo que o Senhor está tratando dentro de mim, que eu preciso melhorar, o que eu preciso arrancar, o que eu preciso renunciar. Sabia que existe coisas em nós que a gente precisa dizer não, eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais me comportar dessa forma. Eu não vou mais ter esse tipo de vida. Eu não vou andar com tal pessoa. Eu não vou... Sabia? Porque às vezes, aquele lugar, aquela pessoa vai te levar para o inferno. Hoje a gente não escuta muito falar disso, né? O inferno está com as portas abertas. Doidinho para tragar. E quantas pessoas estão negligenciando? E quantas pessoas estão achando que podem deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje? A oração de hoje é para hoje. A leitura bíblica, o alimento bíblico de hoje, que você lê hoje, é para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus vai falar a você uma coisa nova. Amanhã Deus vai te ensinar uma coisa nova. Amanhã Deus vai te capacitar numa coisa nova. Porque amanhã é outro mal que se levanta contra ti. Contra nós, contra a igreja. A igreja de Cristo está cada vez mais, ao invés de estar preparada, está retrocedendo. Às vezes nós estamos aqui na casa de Deus e a gente não consegue se ajoelhar. Às vezes nós chegamos na casa de Deus, nós ficamos distraídos. Existem pessoas que entram aqui e estão trabalhando, estão ajustando o som, estão mexendo no computador, estão fazendo alguma coisa. Se você não chegar aqui na casa de Deus e você não tem uma obrigação de estar fazendo nada, por enquanto... Ore por ti, ore pela tua casa, ore pelos teus irmãos, ore pelo culto. Fica aí no seu cantinho falando com o Senhor, ou sai andando, abençoando. Seja ousado, fique à vontade. Aproveite cada minuto que você está neste lugar, porque às vezes dentro da nossa casa não dá. Às vezes é filho chamando, às vezes é vizinho barulhento, às vezes é tanta coisa que acontece quando a gente está dentro de casa que a gente não consegue. Então, quando você estiver aqui, aproveite deste lugar. Amém? Amém? Irmãos, temos que aproveitar de Deus. O quanto mais pudermos aproveitar da presença de Deus, temos que aproveitar.
Vai ter pessoas que vão vir para te confundir. Vai ter pessoas que vão vir e vai dizer para você, não é isso que diz na palavra. É isso, isso e isso. E aí? Você vai ouvir? Vai seguir sem ler? Você não vai confrontar na palavra? Você não vai realmente ver se aquilo, até mesmo que eu ensino aqui, o que o pastor ensina, ele já falou várias vezes. Tudo que é ensinado aqui, você tem que chegar na sua casa, pegar essa leitura, anotar aí em algum papelzinho e ler. Peraí, é isso mesmo? Tudo que ela falou é isso mesmo? Está dizendo isso mesmo? Nós estamos aceitando as coisas muito fácil. Palavra de Deus é vida. E às vezes as pessoas usam, distorcem da palavra para trazer morte. Para trazer morte. Eles queriam a morte desta mulher. Sangue. É o sangue. Imagina apedrejar, tacar pedra até morrer. Imagina o tanto de sangue que ia sair. Forte, mas é a realidade. A mulher ia morrer sendo apedrejada, gente. Isso é muito forte, isso aconteceu, isso acontecia. E você, assim, isso não é só lá nas antigas escrituras, né, na palavra de Deus ali, com Jesus, não. Existe país no qual se a pessoa fala de Jesus, ela é morta. Da mesma forma. Às vezes a gente para de falar isso, mas é uma realidade ainda hoje. Aqui no Brasil, graças a Deus, não acontece isso. As perseguições ou afrontas que passamos aqui é pequena, diante de alguns países que não se pode nem falar o nome de Jesus. Quanto mais andar na rua com uma Bíblia, na mão, no ônibus, com falar, sou crente, sou cristão, ou coisa parecida. Ah, vai vir pedra. E coisa pior. E coisa pior. Quantos pastores são mortos? Quantas esposas de pastores são violentadas? É realidade, igreja. Dura, difícil, mas é a verdade. Procura saber. A palavra do Senhor fala que muitos de nós perecemos porque não conhecemos. Estamos sofrendo porque não conhecemos. Estamos passando adversidade de luta, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes é picuinha, é gente implicando no trabalho, é briguinha, a gente está se enchendo de raiva, de ira, de coisa, porque aquela pessoa está conseguindo contaminar a gente. Por que ela está conseguindo? Porque a gente está vazio. Por que tal pessoa consegue me irritar tanto? Por que tal pessoa consegue mexer tanto com as minhas emoções? Porque não estamos cheios o suficiente. Talvez não esteja vazio, mas não esteja cheio o suficiente. E aí o inimigo consegue usar alguém para nos fazer pecar, murmurar, falar uma palavra feia, com raiva. A boca fala o que o coração está? Se o coração está cheio de amargura, se o coração está cheio de raiva, vai sair o que da boca? Oh, Jesus. Vamos lá. Eles tentaram fazer uma armadilha. E a parte onde eu aprendo com Jesus. Eles vieram, falaram para Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que a gente tem que fazer isso. Tacar pedra nela até a morte. O que o Senhor diz? E eles são hipócritas. Eles chegam para Jesus e falam, mestre, o que o Senhor diz? Mestre. Eles não viam Jesus como mestre. Eles não tinham Jesus como mestre, como aquele que tem ensino para eles. Não, eles não viam Jesus assim. Mas eles chamaram porque a multidão estava escutando. Né? E eles estavam realmente testando. E Jesus fez o quê, gente? Jesus se inclinou. Abaixou a cabeça. Abaixou a cabeça dele. Na hora que eles falaram, começou a escrever. E ficou o tempo todo escrevendo sem olhar para eles. E eles falando ali, esperando uma resposta. E Jesus escrevendo, e a mulher ali também no chão, largada no chão. Eu imagino também que ela estava olhando para o chão, porque imagine a vergonha. Você errou, você pecou,
fez tudo isso, está todo mundo sabendo o que você fez de errado. E você está sendo julgado diante de todo mundo. E agora? E eu imagino que no coração dela, ela já sabia que ela ia morrer. Porque era uma lei. Ela já sabia que ia morrer e ela estava só esperando a morte. Aquela mulher estava só esperando a morte. Jesus, calmo. Ela estava ali prostrada no chão, esperando a morte. Não diz que ela gritava, não dá detalhe que ela gritava, que ela tentava fugir, porque eu imagino que não tinha como. Imagina a multidão cercada ali, ela ia fugir para onde? O que adiantaria ela gritar? O que adiantaria ela fazer algo se ela foi pega em flagrante? Ela estava ali do mesmo jeito que Jesus estava escrevendo, ela não escrevia, mas ela estava ali com a cabeça no chão, escondendo o seu rosto, de vergonha do erro dela. E Jesus, ele se inclina, e Jesus fica ali escrevendo, enquanto eles estão falando, Jesus se concentra. Jesus, ele se desconecta daquilo ali. Ele está ali desenhando, como eu queria saber o que ele estava desenhando. Ele começa ali a escrever ali, não diz o que foi, mas ele começa a escrever. Talvez a mulher estava vendo, não sei. E eles estão falando. E ele escreve na terra, ele abaixa a cabeça. E eu vejo isso como... Para mim, Jesus nos ensina com isso, que quando você ouvir vozes de acusação, quando você ouvir vozes querendo te humilhar, seja de alguém literalmente falando, ou seja do inferno, que Satanás, ele lança setas nos nossos ouvidos, com palavras negativas, com palavras frustrantes, com palavras de derrota, querendo nos derrubar, querendo nos menosprezar, querendo nos colocar na cama com depressão, com medo, nos paralisar, nos impedir, ou então dizer para nós não somos dignos. Quantas coisas ele tenta fazer conosco para nos impedir de viver o que Deus quer. Ou para dizer para nós que nós não merecemos o amor de Deus. Ou para dizer para nós que nós não merecemos o perdão de Deus. E aquele povo falando. E Jesus ali, quietinho, concentrado. E é um ensinamento para nós. Quando vir essas vozes, se prostre. Quando ouvir vozes do inferno, se prostre. E você está num ambiente no qual você está num trabalho, você está num ambiente que você está ouvindo coisas, no qual não tem como você parar ali no momento, literalmente se ajoelhar, prostre o seu coração e se concentre ao Senhor. Ou então saia do ambiente e vá para um ambiente no qual você possa ficar em silêncio com Jesus. Jesus estava no meio da multidão, mas ele dentro dele ficou em silêncio. Ele com ele mesmo se concentrou em Deus. Ele estava refletindo, ele estava pensando o que ele iria falar. Eu imagino isso. Eles falando. E no versículo 7, diz que eles voltam a falar exigindo que Jesus, versículo 7, como insistissem na pergunta. Eles estavam insistindo, falando várias vezes. E como, Jesus, você não vai fazer nada? Aí Jesus se levanta. E Jesus fala para ele, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro. Que comece. Atire a primeira pedra. Se você é perfeito, se você não tem pecado, se você não tem erro, atire a primeira pedra. Era isso que Jesus falou. Ele ficou quietinho ali. E assim, vou falar com as minhas palavras o que eu recebi, o que eu entendi. Eles estavam nervosos. Eles estavam com raiva. Eles estavam ali testando Jesus. Eles estavam alvoroçados, eles estavam agitados. Mas Jesus não se deixou levar. E pelo contrário, o silêncio de Jesus fez com que eles ficassem ainda mais inquietos. O silêncio de Jesus ali escrevendo na terra fez com que eles ficassem ainda mais assim, querendo uma resposta. Às vezes você vai ter que deixar pessoas querendo saber.
Você não é obrigado a falar tudo para todo mundo. Você não é obrigado a ter resposta para tudo. Você não é obrigado a estar ali diante de todos, estar ali simpaticamente diante de todos, agradando a todos o tempo todo. Não estou dizendo que você tem que ser ignorante, que você tem que ser agressivo, que você tem que ser mal educado. Estou dizendo que existem situações que vêm na nossa vida que às vezes a gente está ali se humilhando. E Deus já disse para você, não é assim que eu quero te ver. Não é dessa forma que eu quero que você se comporte. É para se humilhar diante de mim. É para chorar diante de mim. É para guerrear, ser brava, ser corajoso, o que for, diante dele. Não diante das pessoas que não são dele. Não diante das pessoas que não estão sendo usadas por ele. Não diante das pessoas que estão vindo para te testar e você, de repente, está sendo reprovado. Ele se prostra e quando ele se levanta, ele sabe o que falar. Ele fala, atire. Atire. Atire a primeira pedra. Como quem diz, vocês têm autoridade. Se vocês se dizem mestre, então vai, atira. Vocês não têm pecado. Vocês são perfeitos. Eles poderiam argumentar, mas nós não estamos adulterando, não sei o que lá. Mas Deus, Jesus, ele falou com eles com autoridade e porque eles sentiram o olhar de Jesus. Jesus, ele não vê só o exterior como eu vejo você. Ele vê o nosso coração. Jesus, ele tem um raio-x. E eles sentiram esse raio-x de Jesus. Eles sentiram que não só na palavra, mas no olhar de Jesus, Jesus via o pecado deles. Jesus conhece a intenção do coração. Nosso Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele vê tudo, ele está em todo lugar. Em todo lugar onde a gente está, ele está. Não existe nenhum lugar que a gente entra em que o Espírito Santo tenha impedimento de entrar. Se ele entra no inferno, se tiver que entrar no inferno, ele entra, não existe porta fechada para Deus. Amém? E diz a sequência ali que Jesus fala, né, com eles que começaram a sair, um por um foram saindo, dos mais velhos aos mais novos. Que você venha crer, Deus te dá uma autoridade nessa noite. Amém? Se existe pecado, peça perdão. Se existe erro, peça perdão ao Senhor, porque Jesus, o nosso Deus, ele é misericordioso e ele perdoa. Ele tem perdão para te dar. Ele tem amor para te preencher. E o amor de Deus lança fora todo o mal. Amém? Ele lança fora todo o mal e ele quer te encher de autoridade. Ele não quer que você seja dominado por nenhum mal, ele quer te encher de autoridade dos céus. Ele quer que você abra a sua boca e declare vida para as pessoas. Ele quer te encher de vida para você transmitir vida para as pessoas. Ele quer te encher de esperança para você ser um canal de esperança para as pessoas que estão se sentindo humilhadas, para as pessoas que estão se sentindo envergonhadas, para as pessoas que olham para elas mesmas e dizem, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não sou digno. Precisamos entender que Deus nos ama. Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, por amor a nós. A mim e a você. A mim e a você. Precisamos somente crer nele. Precisamos somente confiar nele, viver na sua palavra. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a palavra do Senhor. Está ali, ó, olhando para a cruz vazia e se lembrando, ele esteve ali. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou e ele está aqui porque ele foi ao Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre mim. Que você venha pedir, Espírito Santo, me encha, Espírito Santo. Me encha da tua presença, me transborda de ti. Não me deixe me desviar, não me deixe fraquejar. Não me deixe viver uma vida, Senhor, longe da tua presença, porque o tempo todo o inimigo vai tentar mudar o teu trajeto. A palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é para nós. Isso quer dizer que aquele que se acha que eu já sou forte o suficiente, eu já conheço bastante, eu não preciso tanto, talvez só isso já está bom. Deus diz para nós, precisa mais.
precisa buscar mais, precisa orar mais, precisa jejuar mais, precisa se consagrar mais. A pergunta que eu te faço, e você responde para você mesmo. Você que não trabalha pela manhã, você que não tem compromisso pela manhã, por que você não vem na consagração de manhã? Das 8 às 9 da manhã. Toda quinta-feira tem consagração aqui na igreja. Como tem a Radassa, às vezes tem quinta que vem eu, tem quinta que vem o pastor. Mas um dos dois vem representando a família. E muitas vezes o pastor chegou em casa e eu perguntei para ele, quem foi? E já teve muitas vezes que ele ficou em consagração sozinho aqui. Estou falando isso para mexer com vocês mesmo. Amém? Existem pessoas que não podem, que têm que trabalhar. Eu não estou falando para vocês que não podem mesmo. Eu estou falando para quem podem. Às vezes não está chovendo. Às vezes nem está aquele sol escaldante. Às vezes dá para estar aqui. E a gente simplesmente quer dormir. É um dia na semana. Um dia na semana. Não é a semana toda. Ler a palavra, estar aqui, chegar aqui e ler a palavra. Se encher da palavra. Principalmente quem não consegue fazer isso em casa. Principalmente quem tem dificuldade, tem distração, dá sono, acontece alguma coisa, vem para cá que o pastor vai dar aqueles, eita, a glória dele, e você não vai dormir. Ele vai deixar você dormir. Vem orar, vem guerrear, vem caminhar aqui pela igreja, mas não fique. Está na hora da gente se mover. Jesus se prostrou, quando precisou se levantar, ele se levantou, e depois ele se prostrou novamente. Ele se prostra novamente. Ele se inclina e enquanto eles vão saindo, ele está ali, ó, inclinado. E vai saindo um por um, saindo um por um, saindo um por um. E quando ele vê, ele olha para a mulher e pergunta para ela, cadê eles? Cadê os seus acusadores? Ela pergunta para ele, cadê os seus acusadores? E ela olha para o lado, olha para o outro e não tem ninguém acusando ela, não tem ninguém mais condenando ela, porque todos são pecadores. Amém, igreja? Nós todos somos pecadores. Não é porque eu estou aqui no altar que eu sou mais santa do que vocês. Não vivo na prática do pecado. Mas eu não posso dizer para vocês que eu não pego, porque se eu disser eu sou mentirosa, porque diz a palavra, que aquele que diz que nunca pecou, já pecou porque mentiu. Porque às vezes a gente pensa consciente ou inconscientemente e aí já estamos pecando em pensamento. Às vezes no olhar, às vezes ali de olhar torto para alguém. Às vezes é algo que desagradou, já entrou no coração, pecou. Enquanto estivermos nessa terra, somos sujeitos a pecar. E para Deus não é um pecado de adultério ou um pensamento ou um olhar. Existe diferença, é pecado. Tem que pedir perdão para Deus. Às vezes quando estou orando ao Senhor, eu peço perdão a Deus por alguma atitude que eu tive, alguma maneira de falar, um tom de voz, alguma coisa que eu fiz. Mas eu também já aproveito e peço, Deus, eu peço perdão por algo que de repente eu cometi, pecado inconsciente, que eu não percebi, que eu não notei, que eu fiz. Porque às vezes a gente tem comportamento que a gente não percebe, que desagradou, que entristeceu um irmão, uma pessoa. Tem pecados que a gente faz que a gente às vezes não percebe. Então não tem como dizer eu não pequei. Eu não sou pecador, ainda mais vivendo neste mundo. E ele fala, e ele diz, não tem mais ninguém, né, te condenando. Não tem mais ninguém aqui. E ele fala para ela, e eu também não te condeno. Ele poderia condenar. Amém? Jesus poderia. Mas ele diz, eu não te condeno. Pode ir. Você está livre. Você está livre, você não vai morrer nesse dia. Você está livre. Eu vim na tua vida para te trazer liberdade. Eu vim na tua vida para te trazer libertação. Eu vim na tua vida para te trazer paz. Eu vim na tua vida para mudar a tua história. Eu vim na tua vida para fazer aquilo que eu quero fazer. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Deixa eu agir, é o que Deus fala para cada um de nós. Deixa eu agir a teu favor. Não faça da sua maneira, deixa eu fazer. Ele diz para nós, como ele disse para aquela mulher, vai um passo de cada vez.
Mas vai se lembrando do que foi que aconteceu aqui agora. Vai se lembrando que você foi liberto agora. Liberto de morrer eternamente. Porque se essa mulher morresse ali, ela iria para o inferno. Se nós morrêssemos em Jesus, iremos para o inferno. Essa é a realidade e essa é a palavra. E eu vim de uma vida totalmente torta. Eu vim de uma vida totalmente bagunçada. Eu vim com uma vida totalmente com o meu emocional abalado. Eu vim de uma vida que eu era carente, dependente de pessoas. Essa era a minha vida sem Jesus. Eu vivia uma vida de religiosidade. Eu vivia uma vida de mentira. De fornicação. Tudo que desagradava a Deus. E Deus, Ele fez comigo a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Ele olhou para mim e teve compaixão. Jesus teve compaixão da minha vida. Jesus tem compaixão de nós. Ele não quer que a gente morra e vá para o inferno. Ele quer que a gente viva eternamente com o Pai. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos salvos nele. E Ele fala para ela, pode ir, só que Ele dá um alerta. Vá e não peques mais. Aquilo que você sabe, que você fez, e você tem consciência, que se eu não entrasse na tua vida hoje, você ia morrer. Não faça mais isso. Essa situação, isso que você viveu, você hoje sabe que é errado. E você sabe que se da próxima vez você pecar, você vai morrer. É isso que Jesus estava falando. Vai e não peque mais. Não pratique o mesmo erro. Não vá fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Você teve uma chance. Como eu disse, existe pecado, existem situações que a gente vai tropeçar, possa falhar. Mas aquilo que você já aprendeu que é errado, não fique insistindo. Não prove a Deus. Não tente a Deus. Jesus mesmo, ele fala para Satanás. Porque Satanás tentou fazer com que Jesus fizesse coisas que ia desagradar a Deus. E é o que ele faz com a gente o tempo todo. Se joga daí, Jesus. E os anjos vão te segurar. Transforma, Jesus, essa pedra em pão, é o que Satanás fala. E quantas coisas ele vai falando. Se você me adorar, Jesus, olha quantas coisas maravilhosas que eu vou te dar. E Jesus olha para ele e em cada coisa que Satanás oferece para ele, ele vem e rebate com a palavra. Por isso precisamos da palavra, porque Satanás conhece a palavra e ele vai vir usando a palavra de uma forma sutil para te enganar. Para nos enganar, para nos seduzir e para nos levar para longe de Deus. Se coloque de pé, por favor. Glória a ti, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, não é a minha palavra. Eu espero que vocês entendam que de repente na sua vida essa palavra só veio para te motivar a seguir firme. De repente você já está ali, temente, firme, constante na palavra da oração. E é uma motivação para você permanecer firme e buscar ainda mais. Mas talvez nessa noite você tenha fraquejado durante esses últimos dias. Talvez você seja uma pessoa no qual você tem feito coisas erradas. Você tem se deixado levar pelas afrontas. Qual dessas pessoas é você hoje? Como está a sua vida hoje? Está forte? Está buscando se fortalecer mais? Ou se sente fraco? Ou se sente longe de Jesus? Ou se sente com vontade de esconder o teu rosto? Porque de repente você acha que o teu pecado é tão grande que você não se acha merecedor, merecedora. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você fale com o seu Deus. O teu Pai, Ele está aqui. Fale com o teu Deus. Fale para Ele, abre o teu coração para Ele. Se concentre em Deus. Ajuda-nos, Senhor. Esse mundo, Deus, é tão mau. As pessoas estão tão egoístas, tão maldosas, Senhor.
para longe de Ti. Tanto tempo, Senhor, vem situações no qual, Senhor, não nos dá vontade de estar aqui, não nos dá vontade de congregar, não nos dá vontade de estar diante dos irmãos. Às vezes passamos por situações, Senhor, que nós sentimos envergonhados. Às vezes passamos por situações que nós pensamos, a minha vida não tem jeito mesmo. Às vezes, Senhor, vem pensamentos no qual nós pensamos, eu não vou mudar, eu não tenho jeito, a minha família não vai mudar, a minha história vai ser sempre assim. Eu não sou ninguém, eu não posso nada. Se você tem pensado nisso, se você precisa de ajuda, se você precisa ser fortalecido, se você precisa de algo que só Deus pode te dar, eu te peço, vem aqui na frente, se ajoelhe e se prostre como Jesus se inclinou, e Ele vai te tocar. Ele vai te tocar, Ele vai te curar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te restaurar. E eu sou a primeira, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, guarda os nossos corações, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Este mundo vem com tudo pra cima da gente, Senhor. Às vezes não temos controle dos nossos pensamentos. Às vezes não temos controle da nossa boca, falamos coisas, Deus, que não deveríamos falar. E às vezes não queremos, Deus, nem conseguimos nos arrepender, nem conseguimos pedir perdão, Senhor. Porque às vezes não estamos cheios o suficiente de Ti. Às vezes estamos cheios da nossa carne, cheios de orgulho. Manda embora todo orgulho em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que sonda cada coração. Toca, Senhor, a vida dos meus irmãos. Enquanto o louvor vai ser entoado, se você sentir vontade de vir aqui, venha. Tem uma mulher na palavra de Deus que ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue. Ela tentou de tudo e nada aconteceu. Só quando ela foi e ela tocou na orla de Jesus, sobre ela foi derramada uma graça, uma cura instantânea. Talvez você seja como esta mulher. Você não está sofrendo de hemorragia, mas você está sofrendo de algo que só Ele pode curar. Você está passando por algo e só Ele pode te libertar. Só Ele pode restaurar, só Ele, só Ele, só Ele, só Jesus. Jesus, invocamos o Teu nome dentro dos nossos corações. Fale com Ele, seja sincero com Ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, Ele me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ninguém me ama como tu, Jesus. O teu amor é incondicional por mim, incondicional por mim. É maior que o meu pecado, maior que os meus defeitos, maior que os meus erros. É o teu amor, amor que não condena, amor que perdoa, amor que liberta, amor que restaura. Ao teu amor por mim. Eu sei que Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Fui perdoado por ti. Fui perdoado por ti. Fui liberto por ti, Jesus. Hoje eu sou livre em ti. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Pois eu fui liberto por ti. Eu sou livre, nova criatura eu sou, nova criatura eu sou em ti. Fui alcançado pelo teu amor, Jesus. Deus, Ele quer fazer em nós, mas às vezes nós somos o impedimento do agir de Deus. Que o Espírito Santo de Deus toque em cada um de vocês que eu não toquei. Que o Espírito Santo de Deus faça em você aquilo que eu não posso fazer. Que o Espírito Santo de Deus responda a orações que vocês têm orado de repente há muito tempo. Que o Espírito Santo de Deus venha restaurar aquilo que você tem esperado que seja restaurado. Que o Espírito Santo de Deus venha prover sobre a tua vida aquilo que você tem necessitado. Seja fisicamente, seja financeiramente, seja emocionalmente. Que em nome de Jesus você possa entender que Ele não desistiu de você. Que você possa entender que Ele vê tudo, que Ele sabe tudo e que Ele vai agir ao teu favor se você totalmente se deleitar nos braços dEle. Se você totalmente depender dEle. Se você confiar que Ele não vai deixar com que você se machuque. Confie em Deus. Confie no Senhor. Obedeça a sua palavra. Seja firme. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não se deixe intimidar pelas afrontas do inferno. Se você estiver cheio da palavra, o inimigo não vai contra ti. Se você estiver cheio de Deus, ele pode até tentar, mas ele não vai te abalar. Ele pode vir, mas você não vai nem balançar. Que você possa entender o poder de Cristo que é ser manifestado sobre ti. O poder do Senhor quer ser revelado sobre a tua casa, sobre a tua família. E depende da tua posição. E depende de você se posicionar em oração, em intercessão, em busca diária, em busca constante nos pés da cruz. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa com toda a sorte de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Dá vontade de ir mais, né? Mas o Espírito Santo vai continuar falando. Glória a Deus, pode se assentar um pouquinho. Cadê meu papel? Oh, glória. Aleluia. Nosso Deus. Pode acender a luz um pouquinho. O nosso Deus é o Deus que supre. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Amém? E que nós possamos ser totalmente dependentes dEle.
Quero dar tchau para o pessoal lá em casa, né, que está assistindo. Que Deus abençoe você. E domingo nós temos o culto aqui às 19 horas. Espero por ti. Deus abençoe.